Olá, minha saudação a todos. Estamos iniciando a nossa primeira videoaula desta disciplina Educação, Ética e Princípios Democráticos. E como a ideia é que seja uma aula, optamos por fazê-la em uma sala de aula em que eu vou tentar, nessa primeira abordagem, que quer discutir um pouco os conceitos que embasam a nossa disciplina, priorizar a discussão sobre dois conceitos, o conceito de ética e o conceito de moral, porque, de fato, são conceitos que podem ser e comumente são muito confundidos, e é bom que nós tenhamos um bom conhecimento do significado dessas palavras, porque o domínio dos conceitos, o domínio dos significados das palavras nos habilita, nos capacita mais fortemente ao debate com propriedade e com profundidade. Eu, há muito tempo, não dou aula em sala de aula, mas quero aqui fazer um ensaio para vocês nessa experiência inédita de dar aula para ninguém e, ao mesmo tempo, para muitos, né? Não tenho ninguém presente na sala de aula aqui, mas sei que vocês são muitos e que, portanto, falo com um grande público. Neste sentido, o enfoque da nossa discussão vai ser trabalhar com a definição de ética e a definição de moral. Vocês podem ver que a minha letra é uma letra bastante bonita, né? Eu sou uma pessoa com muita habilidade para o uso do quadro e vocês vão entender direitinho a minha didática. Mas por quê? Porque comumente nós usamos os termos ética e moral como sinônimos, e alguns autores, inclusive, colocam ética e moral como sinônimos. Mas etimologicamente falando, na etimologia destas palavras, a ética é uma palavra que tem origem no grego, na língua grega, enquanto a moral é uma palavra que tem origem no latim. No latim. Ethos é a palavra grega que dá origem. Ethos é a palavra grega que dá origem ao termo ética, né? E mores ou mos ou mores, palavra latina que dá origem ao termo moral. Ethos significa, num sentido mais amplo, morada, o local, o habitat de alguém. Querendo significar que a ética é, de alguma forma, a morada do homem, o lugar onde se vive, ou seja, a reflexão que a ética, enquanto disciplina, já vamos caracterizar isso melhor, faz dos valores, é que constitui o ser, a morada, o habitat do homem. Mas ethos significa também modo de ser, né? Além de morada, o ethos significa o modo de ser, ou seja, aquilo que define, aquilo que caracteriza um determinado grupo social, uma determinada sociedade ou até mesmo um determinado indivíduo. Então, a ética é o modo de ser de cada um. Ao passo que moral, mos, é um termo latino que significa costume. E mores é o plural de mos, costumes. A moral representa, portanto, um conjunto de regras, um conjunto de normas que regulam a vida humana a partir do costume, diferentemente da lei, né? A lei é aquilo que se impõe sobre a conduta da vida humana, mas que surge, né? Mas que surge dos costumes. Então, a moral é o conjunto de regras que comumente se admite como representantes do bem, representantes do bom, que devem regular a conduta humana. E as regras morais, que têm origem nos costumes, estão na base, portanto, da constituição da lei. Por exemplo, nós temos hoje no país uma lei que criminaliza o aborto.
é o costume de criminalizar o aborto que levou à origem da lei que criminaliza o aborto. Agora, como os costumes sociais, como os valores são sempre dinâmicos, são históricos, são construídos historicamente e mudam historicamente, nós vivemos hoje um momento na sociedade em que se discute muito sobre o aborto. E é possível que o costume de criminalizar o aborto um dia venha a mudar. Já está mudando, já se pensa em admitir em determinadas circunstâncias a prática do aborto. Então, este costume mudando, certamente teremos uma mudança da lei que criminaliza o aborto, porque, volto a dizer, a lei se fundamenta, tem origem nos costumes. Agora, em que sentido que ética e moral são confundidas, vamos dizer assim, ou tratadas como sinônimos? Porque grande parte dos autores que debatem esta temática consideram a ética como aquela disciplina da filosofia, ou alguns dizem aquela ciência que discute a moral, que discute a questão dos valores, que discute a questão dos fundamentos dos costumes e dos valores de uma determinada sociedade, de um determinado grupo social. Então, ao longo da nossa disciplina, volto a dizer, há divergências de entendimentos e de contextos e de conceitos. Já disse, há autores que consideram ética e moral como sinônimos, né? Nós precisamos ter claro que para esta nossa disciplina, nós estaremos entendendo moral como os costumes e valores que regram a vida humana, e estaremos entendendo ética como a disciplina que estuda, que discute, que debate os fundamentos dos valores de uma determinada sociedade. Então, ética, estudo da moral. Moral, valores e costumes de uma dada sociedade. E é neste sentido que nós trabalharemos. Importante também ter em conta, já que nós vamos relacionar ética e educação, importante ter em conta que a ética e a moral são questões que dizem respeito especificamente ao comportamento humano. E, como tal, são questões culturais, construídas culturalmente, não são naturais. Os animais, por exemplo, seguiam pela lei do instinto. O humano, não. O ser humano torna-se humano na medida em que ele vai assimilando uma determinada cultura, a cultura em que vive, é que ele vai se humanizando. A criança, na convivência com os pais, no convívio com os mais velhos, depois na escola, ela vai aprendendo valores, vai assimilando a cultura e, nesse sentido, ela vai se humanizando. A educação, isso já foi dito na disciplina anterior pelo professor Darlan, com certeza, a educação é aquele processo pelo qual o ser humano se constitui enquanto tal. É o processo de humanização do homem que se dá pela educação. É neste sentido que é pela educação que nós podemos ver a possibilidade de formar seres com valores morais que conduzam a uma sociedade, vamos dizer assim, com uma nova ética. Uma ética que supere a individualidade, por exemplo, em favor da coletividade, uma ética que supere a depredação ambiental em favor da preservação da vida, da preservação ambiental, uma ética que supere a competitividade de uma sociedade capitalista fundada no obter vantagem sempre, no obter lucro sempre, por uma nova ética que pense a solidariedade. Neste sentido, nós, como educadores,
sabendo que é pela educação que o ser humano se humaniza, temos que refletir muito bem sobre os princípios e as práticas que adotamos no nosso cotidiano de educadores, em que medida nós estamos fazendo com que o nosso trabalho de sala de aula contribua para a formação moral de pessoas capazes de construir uma sociedade melhor. O nosso trabalho com a disciplina não pode ser só de conteúdos, sem pensar na formação integral do ser humano, se queremos construir uma sociedade melhor. É com este enfoque, entendendo a ética como a ciência da moral e como a educação com um grande potencial de construir cidadãos melhores, que nós devemos conduzir a nossa reflexão ao longo desta disciplina.